muito importante você entender que o que nós vamos falar agora de noite é a continuação de algo que começou pela manhã. Por quê? Como nós falamos, nós temos uma série de pregações que está terminando hoje, chamada Lava Jato, né? Um título bem conhecido, um título que está aí na boca do povo, na boca da televisão, na boca dos políticos. Tem gente que está amando esse tema aí, isso tudo, essas coisas explodindo. Tem gente que está detestando isso tudo. Mas o fato é que existe uma crise no nosso país, isso aí ninguém pode negar. E fato é também para nós, para quem se diz evangélico, se você não é cristão, não é evangélico, talvez você veja isso muito por fora, mas talvez você entenda o que eu vou falar. Fato é que existe uma crise dentro das igrejas também, uma crise de valores, uma crise de prioridade. Então, seu compromisso comigo, na verdade, são dois. Primeiro deles, se puder, ouça a mensagem da manhã. Segundo deles, se você tem um celular aí, nenhuma mensagem de WhatsApp, nenhuma mensagem de Facebook vai ser mais importante nos próximos 20 minutos do que está ligado aqui. Então, deixa o teu telefone de lado aí, fica atento no que nós estamos preparando com a palavra de Deus para você. Existe uma crise. Essa semana a gente estava brincando, eu falei isso hoje de manhã. A gente recebeu um infeliz elogio. Quem estava no culto da manhã ouviu essa história. A nossa igreja foi elogiada, mas eu diria que felizmente e ao mesmo tempo infelizmente. Porque nós temos um hábito aqui, nós temos um número de WhatsApp dedicado da igreja, e quando você vem, talvez você que já nos visitou aqui, já veio aqui mais uma vez e deu o seu número no cadastro, a pessoa recebe uma mensagem padrão de agradecimento, tal, em nome da igreja. E muitos respondem a essa mensagem, muitas pessoas respondem, dizem, né? Enfim, uma série de coisas. E essa semana a gente recebeu uma resposta que veio como um elogio, mas na minha opinião foi um triste elogio, foi um infeliz elogio. Foi bom o elogio, mas eu não fiquei completamente feliz, porque a pessoa escreveu assim: fiquei muito feliz pela igreja, fui muito bem recebida, tal, não sei o que. Isso não é novidade, porque a nossa igreja é top. Então assim, graças a Deus por isso. Mas assim, fui bem recebida, mas fiquei muito contente, sobretudo porque eu vi que vocês pregam a Bíblia. Muito bom estar numa igreja que prega a Bíblia. Eu li aquilo e ao mesmo tempo que eu me alegrei, eu falei, mas misericórdia, porque a que ponto nós chegamos? Isso não deveria ser um elogio numa igreja cristã. Uma igreja cristã é uma igreja que tem a Bíblia como base, como centro, como baliza. E isso nunca deveria servir de elogio para nós. Nós nunca deveríamos dizer que bom que a gente prega a Bíblia. Nós deveríamos, no mínimo, nos atentar para que isso fosse a essência de toda a igreja cristã. E uma pessoa que faz um elogio desse é uma pessoa que muito provavelmente já foi em outras igrejas e que infelizmente em outras igrejas ouviu talvez muitas coisas menos a Bíblia. Isso é triste, é um elogio infeliz, que demonstra mais do que nunca essa crise que as igrejas estão vivendo. E nós estamos falando sobre isso, falando sobre valores essenciais de um cristão, valores que precisam ser assumidos pelo cristão. E a mensagem de hoje traz dois temas, um de manhã e um à noite, que é justiça e amor. Um sem o outro não funciona. Justiça sem amor é ditadura. Justiça sem amor é autoritarismo. Justiça sem amor é um conjunto de regras, às vezes sem sentido, que a pessoa tem que engolir goela abaixo, e se não engolir, vai preso ou vai se dar mal. Ao mesmo tempo, amor sem justiça não faz o menor sentido. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Pais que muito mimaram seus filhos na infância, hoje pagam o preço de ver crianças que cresceram sem limite, sem estrutura nenhuma, e que não têm mais jeito, entre aspas, e que falam, como é que pode, onde eu cheguei, se eu tivesse sido um pouco mais justo, se eu tivesse sido um pouco mais seguro lá atrás, talvez, enfim, a história seria diferente. Então, a justiça faz parte do amor. Mas a palavra de hoje, de justiça, já foi de manhã, então não deixe de ouvir. A palavra de hoje tem que ser um bálsamo para as nossas vidas, a gente tem que sair daqui muito feliz, porque nós precisamos, sabe aquela palavra assim, para nunca esquecer? Quando tu estiver errado, quando tu estiver ruim, né? Se você caminha com Jesus, caminha no Evangelho, lembre-se dessa palavra.
Nos melhores e piores momentos da sua vida, lembre-se dessa palavra. Então eu tenho uma pergunta para você, para a gente começar esse bate-papo. Essa frase ficou engraçada. Se você conseguir falar essa frase 4 vezes sem errar, eu pago 2 hambúrgueres para você na cantina no final do culto. Mas tem que ser rápido. A frase é a seguinte: o que você pensa que Deus pensa quando Ele pensa sobre você? Vou repetir. O que você pensa que Deus pensa quando Ele pensa sobre você? Dá para falar 4 vezes sem errar? Vamos lá. O que você pensa que Deus pensa quando Ele pensa sobre você? Porque na verdade essa frase é muito importante. Porque na verdade o que você pensa que Deus pensa quando Ele pensa sobre você tem um grande impacto naquilo que você pensa sobre o próprio Deus. Muitas vezes o que nós pensamos sobre Deus e o que nós pensamos que Deus pensa de nós impacta a nossa maneira de enxergar Deus, não é verdade? Um grande erro é pensar, e eu não quero usar a mesma palavra, mas não tem como fugir disso, mas um grande erro é pensar que Deus pensa sobre nós o que a gente mesmo pensa sobre nós. É um grande erro. Porque aí é aquela história, quando está tudo bem, dia feliz, McLanche feliz, Deus é bom. Tudo está bem, minha vida está boa, acordei de bom humor, meu cabelo está legal, minha roupa não está tão amassada, está tudo bem, Deus é bom, Deus me ama. Mas um mau dia, um dia de tristeza, um dia de amargura, um dia onde tudo não vai bem, um dia onde você não tem vontade nem de sair da cama, Deus está triste comigo hoje. Se nós transferirmos para Deus aquilo que nós pensamos às vezes sobre nós mesmos, ou se nós acharmos que Deus pensa sobre nós o que nós pensamos de nós mesmos, muitas vezes a gente está arruinado, porque a vida vai ser baseada em circunstâncias. A vida vai ser baseada se a tua situação financeira está boa ou não. E quando ela está boa, Deus é bom. E quando a coisa dá uma apertada, Deus não é tão bom assim. ou então Ele brigou comigo, estou de castigo. Outro grande erro é pensar que Deus pensa sobre mim o que os meus amigos pensam sobre mim. Uma das piores falhas do ser humano é tentar viver para ganhar a afirmação dos outros, tentar viver para ser aceito. Eu já conversei com pessoas que fizeram as maiores besteiras da vida delas por tentarem ser aceitas em um grupo. Porque se eu não fizesse isso, aquele grupo não me aceitaria. Se eu não fizesse isso, o que eles pensariam de mim? Se eu não falasse isso, o que eles pensariam de mim? E muitas vezes a gente acha que o que os nossos amigos estão pensando de nós é o que Deus pensa de nós. A Bíblia é cheia de histórias que quebram essa teoria. Jó, por exemplo, é uma história muito trágica e bela da Bíblia, mas Jó estaria muito mal se isso fosse uma verdade. Se o que Deus pensasse de nós tivesse a ver com o que os nossos amigos pensam de nós. Porque aí o nosso comportamento e a cultura que a gente vive vão ditar as regras da nossa vida. E aí é o seguinte: se você tem dinheiro para viver aquilo ali, beleza. Se você não tem, meu amigo, minha amiga, você está mal. Você vai viver uma vida inteira buscando situações, buscando projetos, buscando problemas e arrumando mais confusão do que solução para a sua vida. Não é verdade? Uma vez eu fui na praia de São Conrado. Agora o Jonathan e a Tamires estão morando lá, né? Já foram na praia lá várias vezes? Então, aquela praia lá é um grande paradoxo, porque na mesma praia é uma das praias que eu acho que aglomera os maiores extremos da sociedade. São Conrado, alguns prédios de São Conrado têm o IPTU mais caro do Rio de Janeiro, está lá. Alguns prédios ali têm IPTU mais caro do que no próprio Leblon, que tem 1 metro quadrado mais caro do Rio. E ao mesmo tempo você tem pessoas ali. A praia é um grande centro democrático, né, gente? A praia é um polo democrático. A praia, a princípio, não tem pobre e rico, né? Não tem, enfim. A praia é um lugar de aglomerar gente. Só que rapidamente isso se desfaz. Porque eu ficava olhando, uma vez eu fui jogar um futebol de praia em São Conrado e a gente estava na mesma pelada, um ricaço, filho de empresário na época, enfim, era um amigo que eu tinha que o pai dele era empresário do Roberto Carlos, e não precisa dizer muita coisa, né? Se você é empresário do Roberto Carlos, ainda mais na época de glória do Roberto Carlos, a vida é dela. Não tem como não dar certo, entendeu? Então, o show do Roberto Carlos, enfim, é um dos mais caros, é o que sempre lota, aquela história toda. O pai dele era empresário do Roberto Carlos, vida de rei, vida de príncipe.
E a gente estava jogando bola e algumas pessoas da comunidade ali da Rocinha chegaram para jogar bola com a gente. E durante segundos, durante uma pelada, tudo era igual. Mas rapidamente, na hora de comprar um hambúrguer do outro lado da rua, a própria escolha de onde comprar o hambúrguer já mostrava que nada é igual. Porque ao mesmo tempo que você tem um Joey Leo's ali no Fashion Mall, você tem, enfim, o famoso podrão. Na minha época, food truck se chamava podrão e era uma pagação de mico levar a namorada lá. Eu fico olhando para food truck e falo, isso é uma enganação. Na minha época, se eu levasse minha namorada lá, o pai dela me dava um tapa. Hoje em dia é modinha, né? Vamos no food truck. Food truck é podrão disfarçado. E caro, né? Diga-se de passagem. Mas enfim, antigamente a gente tinha essas coisas. E eu ficava olhando aquilo ali, sabe? E eu falava, essas pessoas, como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas aí entra a palavra dessa noite, que não tem como fugir dela, graças a Deus. Uma palavra simples, uma palavra ótima, uma palavra muito poderosa, e a gente vai entender um pouco mais sobre ela. Deus te ama. E eu vou repetir porque é bom a gente ouvir isso, né? O mundo precisa de amor. O mundo precisa de gente que se ame. E talvez isso seja tudo que não está acontecendo na tua vida, mas eu vou repetir: Deus te ama. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que não tinham nada a ver com Jesus e o amaram. E a Bíblia é cheia de histórias de Jesus amando pessoas que não tinham nada a ver com Ele. Jesus, Ele não te olha, Ele não te enxerga como você se enxerga. Deus, Ele não te olha como seus amigos te olham. Deus, Ele não te olha como as circunstâncias se apresentam para você. Porque isso é um high and low enorme. É uma montanha russa emocional que não tem fim. As circunstâncias, ainda mais nesse mundo louco e, enfim, apressado que é o nosso, parece uma panela de pressão prestes a explodir. Um dia está tudo ótimo, no outro dia eu já estou quase botando a mão num pacotinho de Rivotril. É isso o mundo de hoje. As únicas pessoas que reclamavam dessa distância de Jesus eram os chatos da fé. As únicas pessoas que reclamavam do fato de Jesus amar pessoas que não tinham nada a ver com Ele eram os famosos religiosos, doutores da lei, que nada tinham a ver com o reino dele. Que não entendiam porque Jesus passava mais tempo com essas pessoas estranhas do que com eles. A gente perdeu uma dimensão muito grande do que é o amor de Deus, gente. E nós não podemos esquecer, porque isso está fazendo a gente perder a noção do Evangelho. Sabe aquela música You are so good to be true? É bom demais para ser verdade. É isso o amor de Deus. É isso. Ah, pastor, não é possível, tem que ter uma regrinha, tem que ter um negócio, pastor, mas desse jeito. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu olho para o amor de Deus e falo, não é possível. A graça de Deus é algo que quebra com qualquer regra, com qualquer tipo de manipulação, de imposição. Vem o amor de Deus e Ele quebra. É óbvio, como eu falei, não deixe de ouvir a mensagem, mas senão você vai achar que esse pastor agora pode tudo, essa igreja aqui, beleza, tudo pode em nome do amor. Não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou falando é o seguinte: é exatamente isso. O amor de Deus está dentro dessa frase. Isso é bom demais para ser verdade, mas o melhor é que no final Jesus vem para você e fala, mas é verdade, eu te amo. Porque o amor não tem nada a ver com a falta de justiça. Amor de Jesus é chamar pecado de pecado, pagar pelos pecados e não condenar eu e você por isso. Olha que coisa profunda. Ele nunca chamou pecado por outro nome senão pecado. Ele pagou por esses pecados e Ele nunca condenou eu e você por esse pagamento. Ele nunca botou um cheque especial e juros na sua conta espiritual. Ele veio e falou, eu te amo. O amor é maior do que tudo isso. A Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, mostra normalmente dois grupos de pessoas: os seguidores certinhos de regras e os quebradores de regras. Tem sempre esses dois grupos ali na Bíblia. Os dois grupos se enxergavam e enxergavam Jesus como aquela pergunta que eu fiz no início, olhando através do seu conjunto de regras. Os dois grupos na Bíblia achavam que Jesus achava alguma coisa sobre eles, segundo o que eles mesmos pensavam sobre eles. Os certinhos demais vinham sempre com aquele papinho, eu faço tudo certo,
Ou eu estou aqui, cumpro a lei, faço isso, faço aquilo, dou meu dízimo, e faço tudo direitinho, e esse cara vem e vai aí sentar com um pecador, como é que pode? E eles olhavam para o que eles faziam, para quem eles eram, e falavam, não, Jesus tem que me amar por isso. E o outro grupo era exatamente o contrário. Pô, não é possível, cara, eu era um Zaqueu da vida, que hoje seria um Sérgio Cabral, um desses aí da Lava Jato, que estão aí encrencados, que sobem numa árvore e Jesus diz, olha, é você mesmo, mas desce aí que a gente vai jantar junto lá na tua casa. Foi eu. Então os dois grupos tinham esse problema, um brigando com o outro e falando que estava errado. E aí Jesus vem e quebra essa situação. E isso tem acontecido nas igrejas de hoje. Ainda tem gente querendo comprar o amor de Deus com dinheiro, com tempo, com boa impostação de voz, com situação de vida bacana. E essas pessoas, elas entram e chegam numa paranoia, que é uma loucura, de falar que prosperidade financeira é sinal de vida abençoada. Que loucura isso, que Bíblia é essa que essas pessoas leem? E o pobre coitado, que no nosso país às vezes não tem opção, porque talvez por uma decisão errada de um pai, de um avô, de um bisavô, a vida virou ao contrário, e hoje ele se encontra numa situação que, por mais que ele melhore, é difícil mudar muito. Eu creio no poder de Deus, mas tem um caminho natural da vida que às vezes é muito injusto. E esse cara entra nessas histórias e fala, mas Deus, então você me ama menos, porque eu não tenho a situação dessa outra pessoa que é tão bonita, é tão eloquente. Deus não tem nada a ver com isso. Deus te ama. E eu quero trazer para vocês um texto bíblico, porque não tem como ilustrar melhor essa palavra de hoje, que tem tudo a ver com justiça, do que com o texto que a Bíblia traz, que é um escândalo, esse texto é escandaloso. Se você tem a sua Bíblia, eu quero convidar você a ler um texto comigo, está lá no Novo Testamento, no Evangelho, uma das 4 cartas que escrevem a mesma história, 4 pessoas diferentes escreveram a mesma história, falaram sobre Jesus. Um deles foi Lucas, um médico, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tinha uma noção cultural um pouco maior do que alguns, e ele escreve sobre Jesus. Lá no capítulo 15 de Lucas, Jesus fala sobre o tema dessa mensagem, fala sobre o amor dele, mas não da forma que a gente acha que ele nos ama, não da forma que às vezes a igreja impõe para nós. Olha, para Jesus chamar, faça isso. Olha, para Jesus chamar, seja assim. Olha, para Jesus chamar, dá o seu dinheirinho. Jesus não precisa disso. Não é para a gente parar de dar oferta, porque a generosidade da igreja tem feito coisas maravilhosas. Aliás, eu tenho orado para que a nossa igreja seja cada vez mais generosa, entenda espiritualmente o poder do Evangelho na vida delas, e que elas podem dizer, Senhor, está aqui, um pouco mais esse mês, porque você, Senhor, você tem sido tão abençoador, tão Deus na minha vida, que o mínimo que eu posso fazer é ser generoso, porque eu sei que a minha igreja está vivendo coisas abençoadas. Então, a generosidade para mim, ela não tem limite. Mas não é isso não é pedágio. Isso não é pedágio para amor de Deus. Roupa que você usa, estilo de cabelo, botar ou não botar uma maquiagem, um brinco, não sei o quê, isso não tem nada a ver com o fato de Deus te amar mais ou te amar menos. Vamos ler esse texto, porque esse texto é maravilhoso. A gente vai dar um pulo, a gente vai ler o primeiro versículo, porque o primeiro versículo já começa quebrando tudo. Talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente da sua. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E ela já começa bonita, porque quem se chega para Jesus para ler essa história é um povo que era pecador e publicano, que era um povinho complicado culturalmente, religiosamente. Ou seja, sabe, quem estava ouvindo Jesus era quem na verdade detestava a igreja da época,
quem detestava a religião da época, quem detestava os religiosos da época. Diz a Bíblia que todos eles pararam para o ouvir. Então isso é muito interessante, porque se você está aqui pela primeira vez e você vê a história da igreja, e a história da igreja te fere, e você não gosta da história da igreja, você vê, assim como eu, maldades, crueldades, perversidades que a igreja fez, eu quero te dar uma boa notícia de cara: Jesus é maior do que a igreja, Jesus é maior do que os erros que a igreja cometeu ao longo da história, e Jesus é uma pessoa maravilhosa. Você gostaria de ouvir Jesus falar? Porque diz a Bíblia que aqueles que detestavam um contexto religioso paravam e ficavam lá ouvindo Jesus. E isso é legal, porque assim, a própria Bíblia ela não esconde as coisas. Logo depois diz: e os fariseus, ou seja, os chatonildos, né? Coitado deles, mas eles que ganharam a fama de chatonildos na Bíblia. E os escribas, aqueles que eram entendedores da religião, entendedores da lei, murmuravam, dizendo: esse Jesus aí recebe pecadores e come com eles. Ou seja, era o grupinho do faz-sul, cumpridor de regra, dizendo: eu cumpro as regras, eu sou certinho, e esse Jesus que devia me amar, me honrar e dizer que eu sou o cara, está lá com um pecador que nem merece estar ouvindo se ele é o próprio Deus. Olha que loucura do Evangelho. E aí Deus, enfim, ele fala de algumas parábolas sobre o amor dele, e ele vem com uma história cinematográfica que está lá a partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, deixando a vida me levar, a vida leva eu, vida louca, e vamos embora. E foi, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E aí a consciência bateu. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. O cara que era filho do patrão, o cara que era filho de papai, tinha tudo, pegou a herança, falou: pai, me dá esse negócio que eu não aguento mais, eu vou viver minha vida. Detonou tudo, gastou o dinheiro todo. Daqui a pouco estava ele lá numa seca, numa fome, numa crise danada, foi virar funcionário de um cara para cuidar do porco do cara, para cuidar dos porcos. E quem já viu um chiqueiro sabe que não é o lugar mais limpo do mundo para se trabalhar. E tomando em si, ou seja, caiu a consciência, caiu a ficha, ele disse: quantos jornaleiros do meu pai, quantos funcionários do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus funcionários. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se no pescoço e o beijou. Que história linda, que história louca. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado, o melhor de todos, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, que estava no campo trabalhando, chegou, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro. Você vê mais ou menos assim: eu estou aqui, pai, trabalhando para você a vida inteira, eu sou o certinho da casa, eu sou o filho bom, eu sou o filho que você queria ter, eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo certinho, nunca te desonrei, e você nunca me deu uma fraldinha, uma carne de segunda, um contrafilé. Aí vem meu irmão louco, que largou tudo, que gastou metade da nossa herança, e você pega a picanha nobre e dá, e manda matar aí, dá, e faz a festa. E aí o pai chega e fala para o filho algo tremendo.
E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Que palavra extraordinária. Que palavra que não tem nada a ver com o nosso tipo de julgamento. Que palavra que talvez muitos de nós, das igrejas de hoje em dia, não teriam condições ou capacidade ou vontade de colocar em prática. Não é justo. Pô, não é justo. Pô, esse cara fez tudo errado. Eu sou um certinho. Eu sou o cara que estou aqui, jejuo, oro, faço minhas orações, venho na igreja domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, na vigília, estou aí, sei de tudo, sei as músicas de cor, fecho o olho, canto, levanto a mão, se tiver coreografia, sei também. Aí vem esse maluco aí que foi para droga, foi para prostituta, fez tudo de errado. E meu pai chega e dá uma festa de arromba que talvez eu nunca tenha ganhado na minha vida. Esse texto ele tem um título, na minha opinião, muito infeliz, porque os títulos que foram colocados na Bíblia não são os títulos da própria Bíblia, foram os homens que colocaram. Quem sabe qual é o nome desse texto? A parábola do filho pródigo. É um texto já partidário, né? Ele já toma partido, né? Ele não é um texto que vê sobre uma perspectiva, ele vê provavelmente sobre a nossa. Para mim, na verdade, esse texto tinha que se chamar assim: a história da festa que ninguém queria ir. Para mim, esse tinha que ser o título desse texto. Porque, olha só, imagina a cena, imagina comigo. Vocês sabem que eu gosto de imaginar a Bíblia, é muito mais legal ler a Bíblia imaginando. Imagina a cena, todos os personagens dessa cena, ninguém queria ir nessa festa. O irmão certinho estava bufando, desesperado, arrancando o último fio de cabelo que ainda restava nele. E, pelo amor de Deus, meu pai dando uma festa para o canalha do meu irmão. Eu não quero ir nessa festa. Essa festa não me merece. Eu sou melhor do que isso. Não é possível que meu pai nunca me viu. O irmão mais novo, desesperado, queria trabalhar como um servo, e o pai vem com tudo aquilo que ele não esperava. Ele falou: gente, ele devia estar ali, sabe aquela pessoa que está totalmente sem graça, totalmente sem jeito. Eu não mereço, eu não posso entrar aqui, eu não fiz nada para merecer isso, e meu pai me recebe dessa maneira, e ele se sente humilhado por tanto amor. Os funcionários do patrão, funcionário, imagina. O pai tinha aqueles funcionários que trabalhavam para eles há muito tempo, conhecia os filhos desde pequenininho, aquelas brigas que eles tinham de criança, um puxava o cabelo do outro, puxava short, não sei o quê. Eu vou dentro do carro ali, entre tapas e beijos, meus dois filhos, entendeu? Eles se amam e se detestam em frações de segundos, é impressionante. Em 2 segundos está um beijando o outro, 2 segundos depois está um chorando e puxando o cabelo, enfim. Aí os funcionários olharam aqui e falaram: pelo amor de Deus, essa festa não vai acabar bem. Eu não vou ficar nessa festa, que vai dar briga, vai quebrar tudo. Eu não quero ir nessa festa. Só se o meu patrão me obrigar. Porque essa festa vai ser um horror. Não vai ter clima. A única pessoa que queria estar nessa festa, que queria dar essa festa, que queria que a festa acontecesse, era o pai. E essa parábola é uma parábola de Jesus, do nosso pai. Porque o pai conhecia seu filho, o pai conhecia o contexto da história, o pai conhece a cultura, o pai conhece os erros, o pai sabe das consequências. E o que o pai faz? Ele ama. E essa palavra é para mim e para você nessa noite. Porque as pessoas têm derrubado a nossa vida cristã com falsas verdades acerca de quem Jesus é, colocando regra em cima de regra, colocando dogma em cima de dogma, colocando coisa em cima de coisa, para você nunca se achar bom o suficiente, para você nunca se achar a pessoa íntegra o suficiente para poder finalmente ser reconhecido por Deus. Mas Deus, o próprio Jesus, o homem que está acima de todo nome, como nós cantamos aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, olha para a tua vida, olha para a tua história, olha para o teu contexto, olha para todos os erros que você cometeu na sua vida. Ele sabe mais do que você, ele sabe mais do que quem tem te julgado hoje, e ele vira para você e fala: eu te amo. Nunca se esqueça disso. E eu quero dar uma festa para você todas as vezes que você quiser ficar na minha presença. As crises que acontecem nas igrejas de hoje
São porque as pessoas perderam a noção do quanto Deus nos ama. São porque as pessoas colocam conjuntos de regras que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Pastor, pô, aí não é justo, pastor, está sendo liberal demais. É a palavra que diz isso, queridos. Graças a Deus que não sou eu. Porque, aliás, tem muita gente falando hoje de manhã. Nenhum de nós teria capacidade de estar lá no momento da crucificação do Filho de Deus, naquele momento triste, e de repente ver Jesus e ver um ladrão, um assassino, talvez um estuprador. A Bíblia não fala da história dos ladrões da cruz, ela só fala o seguinte: teve uma grande diferença entre um e outro, e a diferença se chama arrependimento. Arrependimento sincero. E no final da vida, depois de ter feito tudo que ele tinha, sofrendo uma pena de morte, um deles se arrepende, e Jesus chega para o cara e dá a palavra que todos nós queremos ouvir, porque essa é a palavra que garante a maior alegria da vida cristã. E Jesus chega para ele e fala: hoje mesmo, meu amigo, estará comigo no paraíso. Nenhum de nós que estivesse assistindo aquela situação na cruz ia falar que aquilo ali era justo. Ah, não, esse aí não merece. Deus, fala isso para mim. Deus, eu fiz teologia, Deus, eu estou aqui, eu tento viver uma vida certinha. Deus, não, esse cara aí, ele está aí, olha aqui, as famílias que ele arruinou, olha aqui as crianças que ele matou, sei lá o que ele fez. Não, ele não, Deus, eu não vou morar no mesmo céu que esse cara, né? Mas foi exatamente isso que acontece na história, que tem um nome chamado Filho Pródigo, que para mim é a festa que ninguém queria ir. A história de um Deus que olha para a minha vida, olha para a sua vida, que não esconde nossos pecados, porque a Bíblia não é um livro de uma história só. É um grande erro achar que a Bíblia é um livro de uma história só e basear toda a nossa comunhão com Deus em uma história só. Deus, ele vai se revelando ao longo da sua palavra, e ele chega para uma mulher pecadora e ele detona os pecados dela de cara, na lata. Eu já sei de tudo, meu filho, já sei que você teve 5 maridos, nem o cara que você está agora, nem teu marido é. Tem uma história na Bíblia que assim, ele quebra de uma vez só, mas ele vem para ela e fala: olha, bebe da água da vida, que você nunca mais vai ter sede. E ele transforma aquela mulher complicada, com a vida completamente complexada. Imagina na época bíblica, onde uma mulher já era menosprezada por um machismo exacerbado, onde uma mulher ainda divorciada de 2, hoje na nossa sociedade, se a gente ouve que uma mulher tem 5 casamentos, já vai olhar estranho. Imagina naquela época. E Jesus chega para ela e transforma aquela mulher que era vista como um lixo em uma missionária que sai dali para pregar o evangelho dele para as pessoas da sua vida. Esse é o Jesus, dono da igreja metodista. A igreja pode colocar regras para você que talvez sejam difíceis e duras demais de seguir. Ao longo da história da igreja, a igreja pode ter feito um monte de coisa. Isso para mim só prova o seguinte: Deus continua sendo Deus, porque não tem como a igreja de Jesus continuar viva diante de tantas bobagens que ela tem feito, se ela não for um produto vindo do próprio Deus. Não tem como. Tantas coisas erradas, tantas decisões equivocadas, tantas falhas na história, e a igreja continua viva, a igreja continua crescendo, a igreja continua glorificando o nome de Jesus. Só pode ser o próprio Deus, o dono dessa festa, o pai dessa família, que fala: é o seguinte, você errou, mas você se arrependeu, vem, bota um anel, bota uma sandália, prepara o melhor cordeiro, porque a festa é para você que estava perdido e se resgatou. Queridos, queridas, essa palavra tem que ser fincada no nosso coração. Porque o dia que regrinhas, o dia que igrejas, o dia que doutrinas, o dia que falhas do teu passado, erros, pecados que você cometeu, porque Jesus não esconde ele, mas o dia que esses problemas se colocarem na tua frente, e o diabo tentar fazer com que esses problemas se tornem maiores do que o próprio Deus, dá uma lida nessa história e fala: eu não mereço o Deus que eu tenho, mas Ele mesmo assim me ama. Ele quer ser o meu Deus. É uma história, irmãos, de pessoas do certinho e do quebrador de regras. É uma história de um certinho que pensava que o pai pensava sobre ele o que ele pensava sobre ele, e uma história de um quebrador de regras que também pensava que o pai pensava sobre ele o que ele pensava sobre ele. E aí chega o pai na sua infinita sabedoria e fala: eu não penso nada disso, eu amo vocês dois, e é incondicional, eu quero vocês dois do meu lado, vocês não entendem, mas eu entendo, e eu sou melhor do que você. Esse é o pai que nós temos.
Então é o seguinte, você tem uma família que não está nos melhores dias? Você tem um filho, você tem uma filha, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma esposa, você tem um marido que não gosta do Evangelho, que não sabe de nada, e que você está preocupado, está chateado, você tem se sentido mal. A palavra para você é a seguinte: descanse no Senhor, porque Ele te ama. Amém. Descanse no Senhor, porque Ele ama a tua família, muito mais do que você mesmo ama a sua família. Talvez na sua cabeça, pessoas que se afastaram do Senhor, no teu convívio, estão tão longe, precisam sabe aquele cara que já fez academia? Thaís está aqui, a Thaís é nosso exemplo de malhadora, né? Competidora, dá até medo de olhar as fotos dela no Instagram às vezes. E aí ela está ali malhando, competindo e tal. E aí imagina aquele cara que está no extremo oposto. Gordo, tal, não sei o que, todo esquisitinho, dá 3 passos, já bufa. Comparar um com o outro é falar, sol e lua, vai demorar para dar certo esse negócio. E aí Jesus chega e fala para esse cara que está gordo lá, todo fora de forma, fala só o seguinte: chega para cá, que você vai fazer parte da minha tropa de competição. Eu não tenho a menor condição de competir, eu não sei nem levantar 1 quilo, mas você, eu quero na minha festa, para andar comigo. Mas eu estou fora de forma, e aí o cara que está lá malhando há 2 anos, 3 anos, está lá, diz que, pelo amor de Deus, vai quebrar a equipe. Vai trazer um peso morto, literalmente, para a gente. Vai botar a gente lá. E aí vem o pai e fala: vocês não entendem nada do Evangelho. E às vezes você olha para a pessoa que está perto de você e fala: essa pessoa está tão distante de Deus, essa pessoa, mas está tão difícil. Porque a gente tem a maneira de enxergar Deus como a gente se enxerga, ou como a gente olha para essa pessoa. E a palavra de Deus para você nessa noite é libertadora, porque ela fala o seguinte: olha, a distância dessa pessoa para Deus é praticamente a mesma que a tua. Se um piscar de dedos, se uma noite, se um dia, essa pessoa cair em si, como diz a palavra, e se reconciliar com Deus, todo o passado, os amigos vão lembrar, irmão vai lembrar, primo vai lembrar, vai ficar aquela história mal resolvida no baixo clero ali, mas lá, no alto escalão, Deus vai ser o primeiro a falar o seguinte: dos teus pecados, já não lembro mais. Que história maravilhosa. Tua vida está complicada? Pô, nem quero mais ir na igreja, porque eu acho que Deus não merece uma pessoa que nem eu nessa igreja. Deus te ama. Essa igreja é para pessoas como eu e você, que talvez erraram ontem, que talvez durante a semana possam tropeçar e errar. Não é essa a nossa vontade, não é isso que nós queremos fazer, não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas se você entender que essa festa é para os perdidos, e se você entender que o amor de Deus não tem nada a ver com as regras que às vezes a gente coloca, você vai sair daqui e vai falar: graças a Deus pelo precioso amor dele. Essa palavra ela pode ser muito mal interpretada, e você pode sair daqui nessa noite e falar: então eu posso fazer tudo a partir de agora. Pô, molinho. O pastor falou isso daí, pô, todo mundo vem com um monte de regrinha para mim, eu vou quebrar essa regra toda, depois só não é isso. O próprio Paulo fala que a graça de Deus é tão escandalosa, e no final porque não tem como não pensar isso, mas no final, quando ele termina de apresentar a graça, ele fala: o que a gente vai fazer agora? Pecar tudo de novo, porque a graça é tão boa assim? Não, mas se algum dia acontecer o pecado, aí Deus vem e quebra com toda a justiça desse mundo e fala: nós temos um advogado. Esse advogado não é o pastor Gustavo, esse advogado não faz parte da igreja metodista, esse advogado não é religioso, esse advogado tem um nome, esse nome é Jesus. Eu passei muito tempo tentando defender Jesus, um dos piores erros da minha vida, tentando defender Jesus para os meus amigos ateus, tentando defender como se ele precisasse de defesa, e eu ficava lá: não, mas Jesus, e eu ficava ali num papel que não é meu. Não, eu preciso defender Jesus, eles estão falando mentira de Jesus, eles não sabem quem Jesus. Ele ficava revoltado às vezes, e ficava ali querendo argumentos e mais argumentos, para falar que Jesus não era aquilo ali que estava, até o dia que Jesus fez assim: cara, relaxa, vive a minha vida, vive comigo, experimenta de quem eu sou, e testemunha o que você vive como fruto da experiência de vida comigo. É só isso que eu quero que você faça.
Você não precisa me defender. Se existe alguém que pode te defender, é o contrário, esse alguém sou eu. O dia que Jesus revelou isso para mim na palavra, foi que bênção. Porque eu não tinha capacidade intelectual, teológica, para defender algumas coisas que eu sei lá como é que eu vou ir agora. E aí Jesus só falou: eu não quero que você me defenda, eu só quero que você testemunhe. Vive do meu lado, caminha junto comigo. Essa é a palavra dessa parábola aí chamada de filho pródigo. O cara foi lá para o fim do mundo, torrou a grana inteira, acabou com tudo. E aí ele se arrepende. E aí de longe, olha que palavra, a gente podia ficar aqui a noite toda falando sobre ela. Diz a Bíblia que de longe o pai viu o filho chegando. Ou seja, o pai já estava naquela expectativa. Todo mundo já, pai, faz isso não. Você vai se desiludir, você vai morrer frustrado. Teu filho é um vacilão. Teu filho foi embora, está gastando tua grana, você trabalhou a vida inteira para conquistar e teu filho detonou tudo. E o pai estava lá olhando para o horizonte. Dali meu filho veio, mas ele pode voltar dali. E aí vem o pai, vê o filho de longe, ele reconhece o filho. Certamente o estado de partida do seu filho, certamente foi muito melhor do que o estado de chegada. Porque o cara saiu riquinho, cheio de dinheiro no bolso, e voltou pobretão, trabalhando, cuidando de porco e com fome. Ou seja, magricela, com roupa rasgada, fedendo. E o pai olha lá, aquele lá é meu filho. E eu amo aquele filho ali. Eu quero dar uma festa porque ele voltou. Que palavra deliciosa que é. Quero convidar você a orar nessa noite, porque isso tem que ser bálsamo para os nossos ouvidos. Ele nos ama. Nessa crise que a igreja está vivendo, que diz que para Deus amar a tua mulher de volta, ela tem que voltar a seguir o conjunto de regras que a igreja impôs, voltar a ser membro, voltar a isso. Isso tudo é bom, isso tudo é agradável, é bacana. Nós estamos fazendo uma classe de integração que está bombando aí, 16 alunos já, começa domingo que vem. Que coisa boa. É bom a gente se aprofundar em Deus, é bom a gente conhecer, é bom a gente fazer parte de uma igreja que sabe para onde está indo, ou pelo menos sabe aonde ela quer chegar. É bom demais. Mas se pessoas têm colocado regras para você acima do próprio Jesus, essa é uma noite de liberdade, é uma noite de lembrança, porque o meu Deus, o Deus que me resgatou de uma vida completamente louca, uma vida completamente fora de princípios que hoje me dariam o pouco que eu tenho, graças a Deus, de uma vida saudável. Eu comecei a tomar algumas opções na minha vida que me levariam totalmente distante do que eu vivo hoje. Esse Deus que me fez cair em si, abrir meus olhos e falar: olha, essa vida que você está indo não vale a pena. É o Deus que está aqui nessa noite e fala para você: eu te amo, eu amo você, eu amo seus defeitos, eu amo suas limitações, eu conheço as suas limitações, eu conheço os seus problemas, tudo aquilo que todo mundo fica jogando na sua cara, eu conheço já, não é novidade para mim, mas acima dessa barra aí que as pessoas colocam, eu coloco a minha, e a minha barra é: eu te amo, quero fazer uma festa com você. É noite de alegria, é noite de você sair daqui aliviado, porque eu me emociono, gente, de pensar que Deus, com toda a sabedoria, com toda a santidade dele, que não tem nada a ver com uma religião careta, que não tem nada a ver com uma religião morta, mas que é a razão da nossa felicidade. Ele decidiu se manifestar através de uma igreja limitada como a nossa, e Ele está aqui nessa noite, falando para mim e para você: olha, eu te amo. Essas regrinhas aí que um monte de gente tem colocado, que às vezes mais atrapalham do que ajudam, mais afastam do que aproximam, eu vou botar minhas regras em você, eu falo. Parta do seguinte princípio: se você está do lado de Deus, não existe ninguém mais interessado do que o próprio Deus para falar para você o que é bom e o que é ruim para a tua vida. Se há algo errado que você vai começar a fazer, esse é o princípio básico da santidade, é andar com Deus. Porque se eu ando com Deus, se eu tenho a noção clara de que eu estou perto dele, o erro que eu tiver antes de pai, antes de mãe, antes de pastor, antes de regrinha de igreja, o próprio Deus vai chegar para mim e falar: cara, isso não é legal.
isso não me agrada, isso te afasta de mim. Parta desse princípio e se agarre em Jesus, para tomar todas as decisões da sua vida, para ser quem você é feliz, para ser quem você é, que já viveu trauma, que já viveu complexo, que talvez esteja no meio de um, e ouve uma palavra de Deus nessa noite: eu sou o seu Deus, e eu quero festejar com você, porque eu te amo. Eu não penso sobre você o que você pensa sobre você, eu não penso sobre você o que seus amigos pensam sobre você, eu penso sobre você o que eu penso sobre você, e o que eu penso sobre você é: eu te amo. Vamos orar? Vamos colocar em pé, vamos nós ajoelhar, aqueles que quiserem se ajoelhar no altar e receber esse bálsamo, né? Esse refrigério de Deus. Sai do seu lugar e fala: Deus, olha, eu estou aqui, esse sou eu, pode vir, venha para o altar do Senhor e fala: Deus, esse sou eu. Nós vamos cantar mais uma vez esse cântico poderoso de Deus. Podem vir no altar. Nós vamos cantar esse cântico, e enquanto nós cantamos isso, se ajoelhe no altar e fale: Deus, eu te amo. Se há dificuldade de enxergar o amor de Deus sobre a tua vida, se há dificuldade de enxergar o amor de Deus sobre a vida de outras pessoas, se tem um senso de justiça que está desequilibrado, essa é a noite de reconciliação, é noite de festa, é noite de Deus falar para você: olha, eu te amo. Enquanto nós cantamos esse cântico, ore ao Senhor. E você que está no seu banco, feche seus olhos, cante isso com a gente. E ao Cordeiro seja o louvor. Você que está no altar, fique orando, fique em oração. Depois nós vamos orar com você. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, declara isso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós nos alegramos nessa noite. Nos alegramos pelo Teu amor, que é incondicional. Oh Deus, tantas vezes nós mesmos pensamos coisas que não tem nada a ver com aquilo que você pensa sobre nós. Você nos ama, Senhor. Nós falamos hoje de manhã sobre a Tua justiça. O Teu amor não anula a Tua justiça. O Teu amor não anula a Tua santidade. O Teu amor não anula quem você é, a Tua maneira de ver as coisas. Mas o Teu amor é muito maior do que aquilo que nós conseguimos enxergar. E o que eu quero, Senhor, orar nessa noite: se existe alguém nesse altar ou nessa igreja que se encontra afastado de você, ou que não se vê numa condição de merecer um Deus tão bom, quebra com isso agora, Senhor, porque você é o primeiro a dizer: venha para o meu reino e festeje comigo. Venha sobre essas vidas nessa noite, vidas assim como a minha, de pecado, de incerteza, de dúvidas. Venha sobre eles, Senhor, e traga alegria, traga vida, traga renovo. Se existe alguém nessa igreja que olha para amigo, para amiga, para esposa, para cúmplice, para pessoas que estão do seu lado e acha que elas estão muito distantes e tem se incomodado, tem chorado, vem renovar isso agora, Senhor. Mostra do Teu amor. Traz, Senhor, possibilidades para que essas pessoas se aproximem de você.
Você não mede esforços, Senhor, para celebrar com aquele que está perdido. Por isso abre oportunidades para aqueles que se encontram perdidos. Oh Deus, eles tirarem todo o preconceito que eles têm de uma igreja que sim, talvez erre, talvez coloque regras demais. Oh Deus, mas que eles possam aprender do Teu amor, aprender de quem Tu és, aprender da Tua grandeza, da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, alegra nossas vidas. Deus, que nós possamos estar aqui domingo após domingo, oh Deus, na alegria de saber que Você nos ama, na alegria de saber que Você nos quer festejar conosco. Cuida de nós, Jesus, cuida das nossas vidas, leva-nos em paz nessa noite, numa vida de alegria, numa vida de paz, numa vida de amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.